Fala um pouco desse teu trabalho todo até essa chegada na seleção, como foi o período de treino lá com o Dorival, com o Rafael, com o Bento, como é que você viu tudo isso lá com a seleção? Então, primeiro o período que eu passei lá foi, espetacular. Acho que é tudo que um jogador sonha e mais um pouco ainda. Superou todas as expectativas. Poder fazer parte de um grupo da seleção brasileira realmente é o auge de qualquer jogador. Cara, foi uma experiência muito marcante. O Bento e o Rafa são goleiros e pessoas espetaculares. Me dei muito bem com eles, tanto eles quanto todos os jogadores. Fui muito bem recebido. Cara, foi mesmo uma experiência única, muito marcante. E com certeza deixa um gostinho, uma vontade de voltar. Até nisso que você falou, você pega você, o Bento, o Rafael, você já fez o movimento contrário. O Rafael já está um pouco mais veterano, dificilmente deve fazer Europa. O Bento, muito provavelmente, tem chance de pegar. Como é que você vê essa volta para o Brasil, pensando até nesse ponto de seleção? Quando você veio, tinha isso em mente? Mesmo você jogando no Lille, você chegou a ser campeão lá no Lille? Eu não recordo, você é campeão francês, mas você disputou, chegou a jogar Champions lá, né? Como é que você vê esse movimento pensando em seleção até? Então, eu quando decidi voltar para o Brasil foi justamente esse projeto, né? O Vasco, a SAF tinha acabado de entrar, então foi apresentado um projeto muito bom para mim de carreira, em que no momento me pareceu ser o passo mais certo a ser dado naquele momento. Então hoje olhando para trás, eu vejo o quanto que no prazo de um ano as coisas aconteceram de uma forma rápida até, mas com certeza lá atrás quando eu tomei essa decisão, ainda sem saber os resultados, porque futebol a gente sabe que depende de muitos fatores, né? Mas com certeza já tinha essas ideias na minha cabeça. Até nisso, você que passou pela Europa, hoje a gente vê que são poucos goleiros brasileiros que chegam até a Europa, né? A gente tem o Alisson, tem o Ederson, você ficou lá um bom tempo, você só foi ser lembrado jogando aqui, né? Como é que você vê isso? Por que os goleiros brasileiros você acha que tem menos espaço assim no futebol europeu? Você acha que tem algum motivo, assim, algo específico? E como você chegou até lá na época? Você saiu do Grêmio, né, pra lá? Como é que foi isso? Então, cara, para mim, eu na minha opinião, eu acredito que os goleiros brasileiros, tecnicamente falando, são os melhores goleiros do mundo. Mas é claro que outras culturas também têm, outras nacionalidades têm outros goleiros que são efetivos de outras formas, né? E talvez seja essa a diferença, que quando nós brasileiros saímos para fora, nós temos que nos adaptar muito mais à maneira deles do que propriamente conseguir ser naturalmente o que a gente aprende aqui a vida toda. E talvez aí seja a grande questão que muitas vezes alguns goleiros não consigam se adaptar lá fora. É por isso que eu sou um grande admirador do Alisson e do Ederson, porque eles conseguiram se adaptar ao futebol do mais alto nível, na minha opinião, é claro. E eu que já tive a oportunidade de poder jogar e estar na Europa, não é uma tarefa tão fácil de se conseguir. Então eu acredito que talvez seja essa questão de mudança de cultura, toda uma mudança técnica também, de adaptação, que talvez seja onde muitas vezes os goleiros não conseguem chegar na Europa ou conseguir fazer uma carreira lá. Até nesse ponto você acredita que... Porque o goleiro, o pessoal costuma falar, o goleiro só joga um, né? Então, geralmente, quando você chega, dificilmente você já vai chegar jogando, tem todo um processo. Essa questão de adaptação, você acha que é o principal para o goleiro conseguir se firmar? Eu acho que não só para o goleiro, mas para todo jogador, né? Eu acho que o jogador brasileiro, ele
está acostumado a uma cultura, uma realidade muito diferente do que é o futebol na Europa hoje. Então, não só o goleiro, como qualquer jogador que hoje sai do Brasil para a Europa, ele tem muitas questões que ele precisa se adaptar, inclusive a língua, que é um fator muito importante para a adaptação. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o jogador que consegue passar por essa barreira, consegue talvez receber melhor essa mudança, é o jogador que vai conseguir se adaptar melhor e vai conseguir performar lá fora. Até nessa questão da língua, todo mundo sabe aqui que o tradutor do país é você, né? Como é que ficou essa relação? Como é que é essa sua relação com ele, principalmente no francês? É bom para você treinar um pouco mais o francês também? Como é que é isso? É bom. Pô, sempre que eu posso eu converso com ele assim, mas eu até brinco com ele. Outro dia eu tava falando com a minha esposa também sobre isso, porque parece que vai passando o tempo, vai ficando mais difícil para mim, sabe? Quando eu voltei estava mais fresco na cabeça, agora vai passando o tempo, eu vou praticando menos e aí agora cada vez que ele me pede para traduzir as coisas, parece que tá ficando mais difícil. Cada vez eu peço para ele ir falando mais devagar, mas cara, é muito legal, fico feliz de poder ajudar de alguma forma, de poder agregar, como eu falei em outras oportunidades. O Payet é um cara sensacional, é um cara que agrega muito, tanto dentro quanto fora de campo. Então eu fico feliz de poder ajudá-lo de alguma forma. Pegando agora um pouco o seu início da carreira, que eu perguntei antes aqui, que você nasceu em Ribeirão Preto, mas você começou no Grêmio, né? De lá já foi para a Europa. Como é que foi essa movimentação sua de carreira, essa chegada no Grêmio, aí da Europa? Como é que foi essa evolução em toda a sua carreira? Como você saiu de Ribeirão até Porto Alegre, né? Então, eu comecei na escolinha do Botafogo de Ribeirão e depois eu fui para um clube de empresários na época, Olé Brasil, que também era em Ribeirão Preto. E aí, pelo Olé, eu joguei uma Copa São Paulo, em que despertou o interesse do Grêmio. E daí, então, cheguei para o Grêmio no Sub-17. E aí eu fiz um período na base e logo depois subi profissional. E aí em 2018, na metade de 2018, eu estava conseguindo ter uma progressão na equipe profissional, conseguindo ganhar meu espaço. Mas aí a partir do momento em que eu vi que as coisas não estavam correndo da forma como eu esperava ou como eu achava que tinha que acontecer, na minha cabeça eu comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente, que talvez eu tivesse perdendo muito tempo, fosse esperar uma oportunidade que talvez nunca fosse chegar ali. Então foi ali que eu conversei com o meu empresário e vi que eu teria que mudar, tomar uma atitude, tentar encontrar uma outra solução. E aí foi quando eu tive a oportunidade de sair para a Europa, para Portugal na época. Saí por empréstimo com uma opção de compra, isso para o Rio Ave. E aí eu cheguei lá como reserva, mas o goleiro titular machucou logo no começo da temporada, então eu tive a oportunidade de começar jogando. E aí fiz bons jogos, fiz um campeonato muito bom. E aí no final do campeonato eles fizeram um movimento lá para poder me comprar. E aí já me compraram e eu já fui vendido para o Lille na mesma janela, no caso. E foi basicamente isso. E aí depois do Lille, fiquei um período no Lille, depois voltei de empréstimo para o Boa Vista, mais um ano. E depois fiquei mais 2 anos no Lille antes de vir para o Vasco.